concessão da palavra. Queríamos, desde já, informar que este seminário, ou essa conversa, vai ser gravada e, a posterior, poderemos partilhar com os demais participantes que estão aqui, se Alô, pedir alguma coisa. Cláudia. Então, muito Então, boa tarde a todas e a todos os participantes que se juntam a nós nesta tarde, nesta manhã. Eu estava aqui a ouvir a Joana, bom dia. Agora são 16 horas e 7 minutos em Moçambique. Espero que também os outros tenham horário semelhante, mas eu que sei que tem colegas que estão na manhã, como os colegas que estão no Brasil, entre outros lugares do nosso planeta. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma grande honra para mim, em nome da comissão organizadora do 11º Congresso Internacional de Agroecologia, que vai ocorrer em Moçambique pela primeira vez, e em especial em Chocó, que, como temos dito, é um dos grandes bastiões ou um grande hotspot da agricultura em Moçambique, principalmente a agricultura familiar, que se caracteriza por uma agricultura que está muito ligada à agricultura de conservação, agricultura ecológica. E o nosso seminário ele tem o tema Raízes do Futuro, Juventude, Mulheres e Soberania Alimentar, que é uma temática bastante importante nesse contexto de preparação do nosso congresso, que vai essencialmente trazer informações e matérias que estão ligadas à questão da produção do alimento saudável. E ele se enquadra, obviamente, dentro de um conjunto de atividades que estão sendo desencadeadas, seminários, palestras e demais eventos, no âmbito da preparação do nosso congresso, que vai decorrer de 8 a 11 de julho de 2026, em Chocó. Num contexto que nós temos visto mulheres jovens muito engajadas nesta na questão de produção do alimento, na questão de soberania alimentar, nós achamos de que é um momento muito importante, porque esta temática traz aqui uma chamada de atenção, não só para o engajamento, mas também discute matérias que nos trazem uma visão muito geral de qual é a importância que cada uma dessas esferas ou ah, ah, dessas camadas sociais apresentam para aquilo que é a nossa produção do alimento e, nesse caso, a soberania alimentar para todos e para todas. Então, nós vamos ter aqui uma série de apresentações de forma sequenciada, são temas que vão trazer dinâmicas, né? Vão ser apresentações muito rápidas de vários colegas que estão aqui, como disse a Joana, colegas do CPLP, no caso de Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Portugal e Brasil. Cada um deles vai fazer a sua apresentação de forma sequenciada e nós íamos pedir que cada um dos colegas participantes que estão aqui possam fazer as suas notas, porque a posterior a cada uma dessas apresentações nós vamos ter sessões de debate e queríamos contar com as belíssimas contribuições que cada um de nós possa ter. Não vou me dialogar, eu queria mesmo desejar a todos que estão aqui um excelente seminário e esperamos que tenhamos participação de todos e que tenhamos debates saudáveis, todos eles no âmbito desta nossa interação, de conhecimento, de transmissão de cada um dos pareceres que cada um de nós tem dentro do foco do nosso seminário. Então, queria dizer a todos muito obrigado por estarem aqui e boa tarde. Eu penso que já podemos começar e a sessão está aberta. Obrigado, Joana. excelente, muitíssimo obrigada, Valdemir, pelo entusiasmo com a realização não só deste webinário, mas muito particularmente com a realização deste importante congresso, o primeiro em Moçambique, como coloquem muitíssimo bem. Como vocês sabem, este webinário, alguns de vós também participaram no primeiro, é parte de um ciclo de webinários. Tivemos no mês passado um sobre a água muitíssimo interessante, e utilizaremos esta dinâmica, como o professor Valdemir estava a colocar, que pretende possibilitar o diálogo entre todos. Portanto, não vamos poder ultrapassar 1 hora e meia de sessão, no máximo dos máximos. Portanto, as intervenções iniciais serão de 5, 7 minutos no máximo por convidado, e que, no fundo, vão ser estimulados com duas questões, cada um deles, para, no fundo, instigar este debate, esta discussão. Portanto, se todos cumprirmos os tempos, vamos ter a oportunidade de ter
momento de uma conversa cruzada, de algumas perguntas de todos vós. Esse é o grande objetivo desta sessão, não é? Portanto, estimular a todos para que possam participar de uma conversa mais ampla em plenária, no fundo, no final, e que, obviamente, tenhamos aqui algumas sementes importantes para levar para o nosso congresso no próximo ano em Moçambique. Portanto, fecharemos com um momento simbólico de Sementes para o Futuro, que a Inês vai encerrar a nossa sessão e, portanto, vamos ter a oportunidade de sistematizar também um bocadinho dessas sementes que vão surgindo e, portanto, estão todas e todos vós convidados, se quiserem, entretanto, deixar algumas notas no chat, são super bem-vindos para que possamos ter efetivamente um momento de discussão final. Portanto, passamos, portanto, às nossas apresentações do dia de hoje. Vocês, todos vós, todas vós, receberam o nosso cartaz, portanto, a multiplicidade, a diversidade das tipologias dos palestrantes e das palestrantes que aqui estão connosco hoje, sem dúvida nenhuma, reflete este diálogo entre múltiplos atores que queremos estimular, não só no webinário, como dizia há pouco, mas também depois no nosso congresso no próximo ano. Portanto, começamos com uma dimensão mais institucional de inovação centrada nas mulheres rurais e para nos contar como as mulheres rurais inovadoras podem paginar, e aqui uma referência ao projeto Peitos, que já vamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho mais sobre ele, como podem paginar estes territórios, as políticas públicas e, portanto, a professora Cristina Mar da Costa vai estar connosco para nos contar um bocadinho do que tem sido esta experiência com o projeto Page e outros, mas muito particularmente com este projeto Page. Portanto, a professora Cristina Amar da Costa é licenciada, é doutorada em agronomia, é docente na Escola Superior Agrária desde 95 em Viseu, investiga e estuda na área da proteção de plantas, da agroecologia e sistemas alimentares sustentáveis, com enfoque na agricultura familiar, nas mulheres agricultoras e na valorização dos serviços de ecossistema. Advoga que o uso dos pesticidas é insustentável, já vamos conversar um bocadinho provavelmente também sobre isso, é agricultora e apicultora quando pode. A ESAV é a entidade coordenadora do projeto PAGE, integra o Centro de Competências para a Agricultura Familiar e a Agroecologia de Portugal. Cristina, aqui ficam as duas questões iniciais para fazermos este diálogo. O que nos ensinam as experiências do SECAFA, portanto, este Centro de Competências para a Agricultura Familiar e Agroecologia em Portugal, e o que nos ensinam as experiências deste projeto PAGE sobre o papel das mulheres como inovadoras na agricultura familiar e agroecologia. E que barreiras institucionais ainda precisam de ser ultrapassadas para apoiar plenamente, quer mulheres, quer jovens, a fazerem parte desta transição agroecológica. Cristina, 7 minutinhos, ao fim de 5 minutos eu vou começar a chatear também deste lado, está bem? Obrigada, está bem? Obrigada, Joana, pela introdução. Não sei se me estão a ouvir, então. Muito Hum, bem. e obrigada pelo convite, ao Congresso e aos seus organizadores para estar aqui a partilhar um pouco algumas ideias sobre este projeto PAIDS, que é bastante vasto e, portanto, são mesmo só alguns apontamentos, porque os 7 minutos dão para pouco. Então, este projeto que se chama Paisagens Agrícolas e Alimentares com Gerações de Mulheres Inovadoras, precisa de um contexto para perceberem de onde vimos e vimos precisamente da ideia de que devemos olhar em nosso redor para ver o que encontramos, e o que temos vindo a encontrar ao longo dos últimos 100 anos são sistemas cada vez mais simplificados e que, infelizmente, em Portugal crescem a olhos vistos. E a pergunta que se nos colocava era se nós queríamos estar aqui ou se queríamos estar aqui. Aqui, que é um outro território também em Portugal, mais no norte, e que traz um conjunto de condições económicas, sociais, ambientais, culturais, bastante diversas do anterior. E então, partindo desta pergunta, se queremos estar na paisagem anterior ou nesta, pensámos que queríamos estar aqui, e queríamos estar aqui porque reconhecemos todos que estas paisagens são de bastante interesse para todos e que partem precisamente da existência de comunidades de agricultores que as mantêm e as preservam desta forma. E estas paisagens, que estão um pouco por todo o país, de centro a norte, devem-se a uma população de agricultores familiares que em Portugal é ainda muito grande e que representa cerca de 92% dos nossos agricultores e que está situada maioritariamente no norte, onde também está a Escola Agrária de Viseu,
e os parceiros deste projeto, que têm um conjunto de parceiros desde a academia, ONGs, empresas, jovens agricultores e também o Centro de Competências de Agricultura Familiar e Agroecologia. E nestes territórios nós encontramos, sobretudo, mulheres, apesar das estatísticas nos dizerem que apenas um terço dos agricultores são mulheres, a verdade é que no campo encontramos precisamente uma proporção contrária. Na maior parte dos casos encontramos mulheres essas que tomam conta da exploração no seu dia a dia. E mulheres essas também que sofrem de dificuldades acrescidas, porque normalmente não são elas as donas da terra, não são elas que têm a formação, não são elas que têm o reconhecimento como agricultoras. E então, com base nesta ideia de que queremos estes sistemas agrícolas de importância para o mundo e para todos, e que estes sistemas dependem das comunidades agrícolas que estão no território, e que essas comunidades são maioritariamente representadas por mulheres, montámos este projeto para trabalhar então, para dar visibilidade a estas mulheres agricultoras no território e promover a renovação intergeracional, para recolher o conhecimento e a memória biocultural associada ao trabalho que estas mulheres desenvolvem e que também está associada a estas paisagens e que tem a ver com a preservação das sementes, da biodiversidade, dos produtos regionais, da gastronomia, enfim, por aí fora. Também ao contributo que estas mulheres e estes sistemas dão aos sistemas alimentares locais e ainda às atividades coletivas e de cooperação que também que eram costumeiras nestes territórios e que ainda são em alguns deles, como o caso dos regadios comunitários, dos baldios e por aí fora. E com este pressuposto, montámos então um projeto centrado nas mulheres, enquanto sendo elas as detentoras do conhecimento e da memória biocultural que se transforma em inovação e que tem permitido resolver problemas ao longo dos anos, continua a permitir resolvê-los e podem ainda servir de base a criar novas ideias, novos negócios, novos caminhos para estes territórios. Trabalhámos então, começámos por trabalhar 3 territórios no país que já estavam reconhecidos ou em vias de serem reconhecidos como sistemas de importância do património agrícola mundial, no Barroso, na Serra de Serpa e na Serra da Estrela, e depois trabalhámos também aqui na zona de Viseu, em alguns territórios que foram agredidos pelos incêndios em 2023 e que nos pareceu que era urgente começar a fazer o mesmo tipo de trabalho para chegar eventualmente às mesmas conclusões ou às conclusões parecidas. Estes projetos, estas atividades começam sempre com um diagnóstico do território e um diagnóstico que vem então resgatar esta memória e conhecimento, vem construir uma matriz de conhecimento em cada um dos territórios, vem tipificar o sistema agrícola e cultural e social que está por trás desta paisagem, para depois, a partir daí, termos informação para as ações seguintes. As atividades que fizemos são sempre participativas, baseadas em várias iniciativas de caráter diferente, algumas delas que chamamos as escolas da agroecologia, e em que trabalhamos várias questões, desde o valor da horta familiar, usando uma metodologia que vem do Brasil, uma adaptação da caderneta agroecológica, desde as questões dos ciclos do linho, da lã, do queijo, do pão, do centeio, enfim, trabalhámos a partir daquilo que estes agricultores nos dão para dar a conhecer para fora, para dar maior valor e para a partir daí poder transformar em novas ideias e novos percursos turísticos, económicos, agrícolas e por aí fora. Trabalhámos desde questões técnicas da agricultura a questões da transformação da gastronomia e culturais, e enfim. E trabalhámos também, eu já vou chegar às suas perguntas, Joana, e trabalhámos também, como disse no início, na renovação intergeracional, porque não fazia sentido para nós nada disto sem pensar no que as gerações que vêm querem. E então trabalhámos, por um lado, para conhecer os jovens e as suas motivações para ficarem nestes territórios, mas também quisemos saber se eles queriam manter estes territórios na situação da primeira imagem, de olivais intensivos, ou naquela situação de paisagens tradicionais ricas, aquelas que consideramos como património, com uma relevância para todos. E também ainda pusemos uma terceira hipótese de um cenário mais tecnológico ainda, que está a acontecer em Portugal, mas também por todo o mundo, que é, por exemplo, paisagens de painéis solares ou então hidroponias super intensivas. E associámos a cada sistema um conjunto de riqueza económica, riqueza de biodiversidade,
e riqueza cultural, que decresce ou aumenta conforme o sistema, e pusemos os jovens a votar para nos dizerem o que queriam, e a verdade é que nas situações em que lhes pusemos estas opções, os jovens preferem manter as paisagens tradicionais e depois as duas, a agricultura intensiva ou o sistema tecnológico, vão variando, porque num dos sítios onde tivemos, os jovens preferiram os painéis solares do que a agricultura intensiva. Mas claramente, entre as três hipóteses, parece que estamos no caminho certo e que faz sentido este esforço de manter e preservar os sistemas tradicionais, os sistemas de importância do património agrícola mundial. E então, tentando responder aqui um pouco à pergunta de que a Joana tinha colocado inicialmente, quem são estas mulheres e qual é o papel que elas têm na inovação? Então, eu fui buscar uns dados de um evento que tivemos e que penso que respondem bastante bem a esta pergunta. Então, estas mulheres identificam-se elas próprias como mulheres, jovens, agricultoras, que falam a partir da terra, das suas experiências, das suas vontades e também dos seus obstáculos. São normalmente mulheres que procuram novas formas de aprender e de praticar a agricultura e que valorizam o conhecimento. São mulheres que enfrentam e lidam com imposições, burocracias, falta de reconhecimento social e visões negativas da agricultura, mas também são elas que reivindicam essa valorização e as condições dignas e de liberdade para criar futuros negócios e futuras presenças no mundo. Estas mulheres são também normalmente mulheres muito conscientes e mulheres muito receptivas a aprenderem, a adotarem novos conhecimentos, a virem conversar connosco, a virem às formações, a associarem outras áreas como o turismo, o design, a darem um valor ao território, ao regresso, a porem uma carga emocional muito grande sobre esta sua ligação ao território, e isso também faz com que tenham vontade de ficar e de permanecer e de deixar algo às gerações futuras. São também mulheres que falam de redes e da necessidade de cooperação e de recuperar aquilo que era mais tradicional antigamente, que era o trabalho comunitário em várias tarefas da agricultura e que se tem vindo a perder ao longo do tempo. E a segunda pergunta, que era que barreiras institucionais se colocam à transição agroecológica ou à manutenção destas paisagens, também do mesmo momento, nós também perguntámos e também tentámos elencar um conjunto de reivindicações e, portanto, mais do que dizer aquilo que eu acho que são as barreiras, vou pôr aqui a voz destas mulheres que reivindicam mais conhecimento técnico, mais conhecimento do mercado, mais conhecimento da natureza e dos seus ciclos, mais compreensão do que é efetivamente inovação e de perceber que a inovação não é apenas tecnologia, a inovação pode ser construção coletiva, pode ser comunidade, podem ser soluções antigas que ainda servem hoje. Reivindicam que haja maior valorização e maior valor acrescentado, maior significado àquilo que é o mundo rural. Reivindicam meios de comunicação melhores e formas de comunicação melhores para que elas se tornem mais visíveis e para que seja reconhecido o seu trabalho. Reivindicam colaboração, como já disse. Reivindicam claramente organização, as barreiras de burocracia, de falta de coordenação, de falta de flexibilidade, de falta de reconhecimento das diferentes realidades ao longo de todo o país e da heterogeneidade dos sistemas agrícolas. E reivindicam políticas públicas que apoiem tudo isto e ainda, para terminar, reivindicam uma literacia do consumo para que as pessoas aprendam ou reaprendam que a alimentação é central, nós somos o que comemos e se não comermos bem não seremos felizes nem viveremos muitos anos, mas sobretudo não poderemos ajudar a manter estas paisagens que dependem efetivamente daquilo que é o sistema alimentar que está associado. E no final, só para dizer que o lema que adotámos no final deste projeto foi esta frase bonita que é eu quero estar, e depois em branco para poder dizer onde queremos estar, se queremos estar aqui, se contigo, se connosco, e eu vou terminar dizendo que eu quero estar aqui convosco neste momento a partilhar estas ideias. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Cristina, por este contexto, refletindo a realidade portuguesa, a importância das paisagens alimentares, de interesse, como colocas, e que partem precisamente da existência de agricultoras, de guardiãs nestes territórios, detentoras de conhecimentos, e os desafios, evidentemente, que enfrentam nas suas próprias vozes. Foi muito bonito, acho que esta forma de responder às questões foi muitíssimo interessante, particularmente a partir de uma professora da academia, não é? Dando voz
voz efetivamente às mulheres guardiãs destes territórios. Portanto, a importância deste projeto para dar visibilidade, para dar valor a estas mulheres agricultoras, sem dúvida nenhuma, é um elemento central e para criar estas novas ferramentas, novas ideias, novas oportunidades, novos caminhos, como tu bem colocarias, e como fizeste com este lema final, não é? De onde queremos estar, não é? Nós queremos, quero estar, e o espaço para colocar as vozes de cada uma e de cada um de nós. Muito obrigada, Cristina, uma vez mais. Seguimos agora para uma abordagem que coloca precisamente esta questão dos saberes tradicionais no centro e esta questão do cuidado. E para dialogarmos sobre este princípio do cuidado, do bem viver e dos saberes tradicionais, temos connosco a psicóloga Lilian Alves Machado, indígena do povo Quixará-Tapuyá, no Brasil, filha de agricultores, cientista social, psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Clínica da Universidade Católica de Pernambuco. Lilian, um gosto muito grande tê-la aqui connosco hoje. Ficam também duas questões para abordar durante esta sua fala. A primeira, como não podia deixar de ser, como o princípio do cuidado pode fortalecer princípios de soberania alimentar e de participação das mulheres, e uma segunda questão, que dimensões simbólicas ou culturais ainda limitam o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais, sobretudo femininos. Liliane, a palavra é sua. Um gosto, uma vez mais, tê-la aqui connosco neste webinário. Oxalá seja o primeiro de muitos. Muito obrigada. Inicialmente agradeço pelo convite da querida Dilma Carlos, né? Uma amiga que eu fiz ao estar aí em Maputo, em pesquisa. É um prazer e uma alegria estar aqui. Peço licença para inverter, né, essas duas questões, porque por onde a gente pode começar. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu vou ler, né, para não me perder no tempo, porque como eu gosto muito de conversar, né, eu venho do campo da oralidade, então eu ultrapassaria meu tempo com certeza. Então, ao inverter essas perguntas para facilitar a nossa conversa, eu quero dizer de início que eu sou uma pensadora situada no pensamento anticolonial. Então, eu fundamento a minha produção científica a partir de pensadores africanos, negras e negros e intelectuais indígenas brasileiras também, né? Então, por exemplo, na obra de Franz Fanon, que é filósofo e psiquiatra martinicano, a partir do conceito de sociogenia, de intelectuais femininas negras como Conceição Evaristo, como Neuza Santos Souza, como Carla Costirene e a indígena Geni Nunes, né, a partir do saber, da monocultura do saber, né? Eu que venho do campo da monocultura, aliás, da pluricultura, né? De como se produzir as hortas, de como juntar alimentos que crescem bem juntos. A gente entra na academia e a gente tem um modo mono paradigmático de produção de conhecimento e, portanto, a gente entra num embate muito grande, né, desse processo. Sendo filho de agricultoras e agricultores, né, cresci como os meus pais cresceram, né, produzindo alimentos para subsistência a partir do modelo da organicidade, que não é somente o modelo do orgânico, porque hoje em dia o selo orgânico virou mercadoria também, portanto, acaba sendo um produto muito mais caro para chegar no mercado, e para as pessoas que precisam desse produto orgânico, acaba sendo tendo que ter um poder aquisitivo maior, né? Então, o modelo da organicidade quer dizer qual é o tempo de plantar, qual é o tempo do ciclo da terra, eh, qual é o tempo de regeneração do solo para o próximo plantio, né? Quais são os alimentos que se produzem bem e que juntos eles também se protegem das pestes, né? E me posiciono, desse lugar, de produtora de conhecimento anticolonial, por compreender que o empreendimento colonial instaura um modelo operativo de hierarquização com base na raça, com base no gênero, com base no território e com base em inúmeros outros marcadores, não é? E por compreender também que essa estrutura, sistematizada pelo colonialismo, faz operar modos de relações que produzem iniquidades sociais, né, que continuam a produzir, e que, portanto, o modo como nós nos relacionamos, tanto nós entre pessoas, como o modo também em relação à terra, tem a mulher na base da pirâmide das opressões.
No livro A Invenção das Mulheres, da socióloga nigeriana Oyeroke Oyemi, né, a autora afirma que, indiscutivelmente, o gênero tem sido o princípio organizador fundamental nas sociedades ocidentais, e que, intrínseca à conceituação de gênero, está uma dicotomia na qual macho e fêmea, homem e mulher, são constantemente classificados em relação de uns contra os outros, com associações hierárquicas e posições binárias nas quais ser homem implica privilégio e ser mulher implica subordinação. A Carla Cotirene, que é uma renomada intelectual brasileira e estudiosa do conceito de interseccionalidade, vai dizer que na situação colonial é a raça que vai localizar a experiência social das pessoas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós sabemos de pronto qual é a raça que vive e que tem domicílio em Copacabana, e qual é a raça que vive e tem domicílio no Complexo da Maré. Pela lente desse conceito, talvez possamos pensar também no contexto moçambicano e nos perguntarmos que etnia vive e tem domicílio na Sama Shield, por exemplo, e que etnia vive e tem domicílio em Chamaculo. No caso do Brasil, por exemplo, as mulheres e as meninas negras e indígenas estão na base e são alvos majoritários de todas as violências perpetradas por homens, principalmente nos casos de feminicídio e de violência sexual. Dentro de uma sociedade colonial, racista, capitalista, o modelo de ser humano é cis heteropatriarcal e tudo que foge a esse modelo é inferiorizado. Costumo dizer que trabalho feminino e feminista é um trabalho, por vezes, ingrato. Quase sempre, aparentemente, é um trabalho em defesa das causas perdidas, como diz o Zizek, não é? Um filósofo esloveno. E só não é ingrato ou em defesa das causas perdidas, porque outras mulheres se juntam e arregimentam e reúnem forças, e a força das ações das mulheres vão tomando forma e proporções para além delas próprias ou de nós próprios, não é? Diante do que eu exponho assim tão brevemente, dentro desses 7 minutos, né, podemos compreender o colonialismo e os seus efeitos como um interdito e como um imperativo crucial no reconhecimento dos conhecimentos tradicionais ou populares, sobretudo aqueles efetivados pelas mulheres. Vejamos, as dimensões não são somente culturais, como você fez na pergunta, né? Não são somente culturais e simbólicas, elas são também e, sobretudo, concretas. As ciências, de modo geral, têm se apropriado de conhecimentos populares que, sob as vestes dos modos de dizer acadêmico, têm explorado e expoliado, mais uma vez, os povos e as culturas que o colonialismo inferiorizou. Se observarmos os nossos currículos, por exemplo, do ensino fundamental ao ensino superior, pouco se tem mudado os autores, que são majoritariamente homens, brancos, europeus ou americanos, né? Com quem nós precisamos academicamente articular as nossas produções científicas, sendo nós os corpos colonizados justamente por esses saberes, né? Então, no mundo, as mulheres, na minha compreensão, são as guardiãs do cuidado que é sempre coletivo. E nos países em desenvolvimento, são as mulheres que, ao mesmo se por um lado são elas que sofrem majoritariamente as iniquidades e as violências, né? São elas também que vão pensar possibilidades e saídas dessas opressões. A exemplo das marchas mundiais das mulheres, né? A marcha que está para acontecer, ou já aconteceu aí em Moçambique, né? Em relação à violência, né? A violência sexual, por exemplo. Portanto, o colonialismo que violenta sistematicamente determinadas existências e subjetividades nos aliena e nos impede de fazermos a crítica a esse mundo, ao modo como ele existe e ao modo como ele perpetra opressões e opera interdições de direitos. Portanto, o colonialismo continua a nos impedir de olharmos para nós mesmos, a olharmos o mundo que nos cerca e o modo como nós existimos dentro desse mundo, de uma maneira acrítica, certo? Então, passando para a segunda questão, depois eu posso até fazer uma conversa mais ampla,
Passando para a segunda questão, que é como o princípio do cuidado pode fortalecer os processos de soberania alimentar e de participação das mulheres, não é? Deixa eu só me achar aqui no texto. Primeiramente, o que que nós compreendemos como cuidado, não é? E ainda, o cuidado é somente aquilo que a academia diz que é? Se sim, como é que então as comunidades se cuidam e são cuidadas, onde as políticas públicas não chegam, por exemplo, não é? Deixa eu ver aqui. Pesquisei no doutorado práticas e saberes que as mulheres efetivam no mundo, sobretudo nos países colonizados, e quais são os saberes que as ciências eurocentradas e americanizadas invisibilizam, justamente porque essas ciências, pelo modo como é feito, são fortemente mantenedoras do modo mono de produção do conhecimento. Ou seja, se a academia não legitima determinado saber, então esse saber não é considerado ciência, por exemplo. Em termos gerais, cuidado é toda ação sustentada pela cosmopercepção de que a vida e a saúde precisam ser mantidas, preservadas, salvaguardadas e potencializadas em sua expressão máxima, assim como todas as relações que, em reciprocidade a elas, a vida e a saúde, sustentam essas vidas com saúde. Seja a vida de uma pessoa, a vida dos animais, a vida das florestas, a vida dos mares, a vida dos solos, a vida dos rios, a vida dos saberes de uma comunidade, né? A vida e o modo cultural de determinados povos existirem. Na minha visão, é porque são as mulheres que são inventoras, detentoras e efetivadoras do princípio do cuidado que tem sido possível fortalecer os processos de soberania alimentar. Elas não só participam como produtoras de dignidades para si, mas também para todas as pessoas que estão ao seu redor. Se, por um lado, as mulheres são alvo direto das violências de gênero, por outro, são justamente as mulheres que inventam as possibilidades e saídas para as crises que enfrentamos, as iniquidades, as desigualdades salariais, o enfrentamento diante da morte. As mulheres são inventoras de tecnologias sociais de cuidado que é sempre coletivo, e é isto que tem tornado possível as suas existências, mesmo diante das tantas opressões. Assim, não existe saúde integral e, portanto, não existe saúde mental sem acesso a direitos básicos, o que inclui o direito à terra e o direito da terra. Nós, povos indígenas do Brasil, dizemos, por exemplo, que a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. Aqui, diferente de Moçambique, nós temos um problema grave sobre a terra, porque a terra, a partir da lei de terras no Brasil, se concentrou e ainda se concentram as terras em mãos das elites. Então, os povos originários não têm áreas demarcadas, os povos tradicionais não têm áreas demarcadas, os povos quilombolas também não, não é? Diferente do uso da terra em Moçambique, por exemplo, que é um modo diferente de se relacionar com a terra. Portanto, se a gente consegue ter acesso à terra no Brasil, falando da realidade brasileira, a gente consegue produzir espaços de cuidado e espaços onde a gente pode potencializar as vidas nossas e de nossas comunidades, né? E isso significa cuidado, isso significa saúde integral e, portanto, saúde mental também. É isso, falei correndo, me desculpem o receio de passar. Muito Muitíssimo, obrigada. muitíssimo obrigada, Liliana. De facto, esta colocação é absolutamente central e dialoga muitíssimo com a própria primeira apresentação que tivemos com a Cristina. São estas dimensões culturais e simbólicas e, como colocou muito bem na sua apresentação, são concretas também, não é? A importância do reconhecimento, da valorização destas dimensões é absolutamente central. E é muito interessante que a Lilian também deixa-nos aqui este sublinhado de como as mulheres são as guardiãs do cuidado que é sempre coletivo. As palavras são
pessoas e de facto é efetivamente esses elementos absolutamente cruciais e inspiradores e esta relação com a própria questão do acesso e controle sobre a terra que colocava agora no final, absolutamente imprescindíveis e que no caso de Moçambique vamos ter aqui as colegas connosco e que seguramente vão trazer também novamente este elemento. Eu deixaria aqui esta nota final como a Lilian também colocou o papel das mulheres a explorar estes novos caminhos, estas novas alternativas, o seu papel inovador, inventor, como a Lilian colocou e como a Cristina também já tinha sublinhado há bocadinho atrás no âmbito do projeto Peitos. Muitíssimo obrigada uma vez mais, Lilian, pelo seu contributo para esta discussão. Portanto, desta esfera do cuidado, passamos agora para a investigação agrária, para a sua aproximação às comunidades. Vamos ter connosco a professora Celestina Joshua, que nos chega do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, onde ela é investigadora, baseada em Chocó, em Gaza, portanto, exatamente onde vamos ter a oportunidade de ter o nosso Congresso de Agroecologia em julho. Trabalha há 27 anos no Instituto e atualmente exerce a função de delegada regional sul do Instituto. Fez a licenciatura em Agronomia na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, depois fez o doutoramento em melhoramento de plantas na Pennsylvania, na Universidade de Pennsylvania, nos Estados Unidos. As áreas de interesse da professora Celestina incluem o desenvolvimento de tecnologias agrícolas adaptadas às mudanças climáticas, o manejo integrado de pragas e doenças com alternativas agroecológicas sustentáveis e tecnologias agrícolas que promovem a inclusão económica das mulheres, dos jovens e que garantem a segurança alimentar e nutricional. Professora Celestina, como é que a investigação pode responder melhor às necessidades das agricultoras e dos jovens rurais e que políticas, que práticas institucionais são necessárias para incluir mais mulheres na investigação e na tomada de decisão agrária? Professora Celestina, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Não sei se conseguem visualizar a minha. Muitíssimo bem, conseguimos ouvi-la e ver muito bem a apresentação. Eu sei que está com algumas dificuldades com a internet e, portanto, está sem vídeo, mas estamos Por isso eu tirei o vídeo mesmo por isso. obrigada. Sim. Impecável. Obrigada. Muito obrigada. Só dizer, como dizia, né? Eu sou do IAM, então tenho realizado vários trabalhos na área de. Eu sou melhoradora de plantas. Então, só em breve dizer, primeiro, obrigado pelo convite, né? Para participar cá, dizer que, em termos de. Esta será mais ou menos o outline da minha apresentação. Estou a tentar tirar isso, não estou a conseguir, não sei de onde devia tirar, mas ok. Só dizer que, como na investigação agrária, nós realmente trabalhamos com vários produtores, né, incluindo mulheres e jovens, e que concentramos muito em desenvolver tecnologias que sejam adaptadas a tecnologias que favorecem a mulher, né, e também que favorecem aos homens, né, neste caso, e principalmente aos jovens, neste caso, né. E, por exemplo, temos desenvolvido algumas variedades em termos de agroecologia, adaptadas à baixa fertilidade do solo, por exemplo, a baixo fósforo. Essas variedades têm sistema radicular, de feijão, neste caso, sistema radicular adaptado à baixa fertilidade do solo. Então, assim, acabamos usando menos fertilizantes, né, aos produtores, né, e que acabamos evitando a poluição ambiental. E também temos, né, desenvolvido algumas variedades para resistentes à ferrugem, que desenvolvemos para o feijão vulgar e que também vamos reduzir o uso de pesticidas neste caso, né? E também sempre olhamos, né, na maioria da nossa população que produz a parte agrícola, produtos agrícolas nos mercados que andam mesmo, se quisermos ver no período da manhã, há tanta mulher a sair das machambas carregando bagagens de alface, sei lá, vários produtos que levam para o mercado e fazem isso todos os dias. Realmente a mulher tem um papel muito relevante na agricultura em Moçambique. Elas é que fazem a produção, nos campos são elas que estão lá, e também no mercado são elas, de produtos agrícolas, são elas que fazem a maior parte da produção. E aí dizer, então, concentrando-se mesmo no aumento da produtividade, né? Elas é que garantem o aumento da produtividade. Falando da soberania alimentar, eu iria referir muito à garantia da segurança alimentar. Quem garante a segurança alimentar em Moçambique é a mulher, né? E, por exemplo, em alguns casos, eu já trabalhei na libertação de algumas variedades de feijão, em que reparamos que a mulher, por exemplo, selecionava variedades que eram boas para o autoconsumo e também para a venda. Só depois de garantirem que temos produto para consumo na sua casa, é que vendem um excedente.
diferente dos homens, né? Então, naquela seleção participativa de variedades que a gente faz, normalmente nota-se que os homens só estão à procura de variedades, classe de mercado, que é para venda, praticamente querem vender todo o produto, importam-se menos em relação à garantia da soberania alimentar, nesse caso, né? Em vez de dizer, se diria mesmo soberania alimentar. Então é aqui onde vê-se o papel mesmo das mulheres. E também, na NUIAM, temos dado treinamentos aos diferentes pacotes tecnológicos em como melhorar a produtividade das mulheres, de uma maneira geral, e também em treinamento, né? Treinamos a mulher em termos de nutrição, os aspectos nutricionais, né? Que é para garantir a nutrição, para melhorar a dieta das casas. E além de libertar a verdade, também damos esse treinamento em vários aspectos, por exemplo, para diferentes formas de processamento de produtos, né? Para a alimentação. E, e em resumo, mais ou menos, iria dizer essa parte e dizer que no país, geralmente, quem garante a maior produção é a mulher, né? A malnutrição. E, e estaria e respondendo, como eu dizia, ele é um desafio que elas têm em termos de investigação, em termos de produção para os jovens e a mulher. Porque, como até estava menor acesso à terra, né? Como estava alguém a falar sobre Moçambique, por exemplo, no caso de Moçambique, às vezes tem dificuldade de acesso à terra, tem baixa capacidade de competir, né? Fraca capacidade de tecnologia melhorada, né? São, entre outros desafios. Então, há necessidade de realmente propormos algumas alternativas, né? Como é que possam, dessa condição, neste caso, né? Então, voltando às perguntas, né? A pergunta como a investigação agora pode responder melhor a estas necessidades das mulheres e jovens, seria mais ou menos em resumo, né? Na verdade, o tempo é curto, talvez podemos discutir depois, né? Queria dizer que um dos pontos, o primeiro ponto é realmente garantir o envolvimento da mulher e dos jovens na definição de prioridades para a investigação. Podemos ver aqui, por exemplo, temos alguns encontros que normalmente fazemos para planificar, né, qual é a prioridade da investigação. E sempre valorizamos a experiência tradicional, as práticas tradicionais, que, como dizíamos, nós encontramos a tecnologia, mas temos que garantir que eles melhorem para garantir também a conservação do ecossistema, né? Produção, olhando para o agroecossistema nesse caso. Então, também tentamos desenvolver, garantir que haja tecnologias que sejam adaptadas, por exemplo, à realidade das nossas comunidades, né? Com baixo custo, baixo risco. Por exemplo, temos aqui algumas para batata doce, são culturas de baixo coisa, de baixo uso. Sim. Eu estava aqui a mostrar algumas tecnologias, por exemplo, temos seleção com os produtores, né? E aqui capacitação nutricional, como eu falei antes, né? E também demonstração tecnológica, de culinária, né? Para eles melhorarem a sua nutrição nas famílias, né? E, e em termos de melhorar a inclusão, mais a mulher na área de investigação e tomar decisão, isto é relativo, né? Mas, de uma maneira geral, diria um dos pontos principais realmente seria garantir a capacitação da mulher e do jovem para poderem competir profissionalmente na área profissional e também para poderem ocupar cargos de chefia, né? Para poderem tomar decisões, né? Capacitar as mulheres no uso de tecnologias melhoradas, né? Por exemplo, políticas que garantam que a mulher tenha acesso a crédito. Dessa forma, elas vão poder competir, né? E aumentar a sua produção e produtividade. E também políticas que garantem a igualdade do gênero, né, nas instituições de investigação. Isso é de uma maneira geral. E também haver políticas de recrutamento inclusivo, né, garantir que realmente haja vagas para mulheres e também para os homens. E, e em termos de conclusão, dizer que realmente a investigação agrária precisa de ser participativa, inclusiva e sensível à desigualdade, né? E as instituições devem ter em conta que dar voz à mulher, né, e segurança e oportunidades. E muito obrigado. Excelente, muitíssimo obrigada, Celestina, pela sistematização tão bem feita, não é? E tão inspiradora, sem dúvida nenhuma. Será fantástico depois se nos puderem, Celestina e restantes colegas, se nos puderem fazer chegar as vossas apresentações, estou segura que serão muito importantes, não só para tirarmos, lá está, as tais sementes que queremos plantar até ao próximo Congresso da Agroecologia, mas também para os participantes e as participantes
participantes que estão aqui hoje connosco seguramente serão muito úteis. E pareceu-me bastante interessante a forma, Celestina, como coloca e como nos traz aqui o papel relevante das mulheres na agricultura em Moçambique. Afinal, são as mulheres, como diz, quem garante a segurança alimentar em Moçambique. É muito interessante o exemplo que traz em termos da seleção por parte das mulheres na escolha das variedades de feijão para autoconsumo e também para a venda, mas tendo esta preocupação do autoconsumo, ao contrário do homem quando faz essa mesma seleção. Portanto, sem dúvida nenhuma, aqui há alguns exemplos ilustrativos do papel das mulheres e da importância que o consumo e a segurança alimentar e nutricional acabam por ter nas opções que são trilhadas. E, portanto, a necessidade de propor também, como trouxe durante a sua apresentação, a necessidade de propor alternativas que tornem também a pesquisa agrária mais inclusiva, sem dúvida nenhuma, outro elemento que eu destacaria aqui na sua apresentação, que nos traz aqui elementos para uma reflexão aprofundada. De novo, eu acho que aqui, mais uma vez, como a Cristina também já colocou, é muito interessante ver como a academia está, de facto, a colocar esta temática e a importância que estas metodologias mais participativas, mais inclusivas, efetivamente estão a ter um pouco por todo o mundo, e é muito bonito ver aqui o meu lado sociedade civil fica muito, muito satisfeito e muito, muito, muito grato por esta facilidade de diálogo com algumas organizações da academia, sem dúvida nenhuma, absolutamente inspirador. Portanto, agora ouviremos a experiência direta de quem vive a transição agroecológica no terreno. Portanto, a prática cotidiana de uma jovem agricultora empreendedora agroecológica, a Joana Simões, que é uma jovem agricultora empreendedora PAIDS, portanto, do projeto que vocês já ouviram falar no início pela professora Cristina Amar da Costa. A Joana tem 36 anos, é médica dentista desde 2012 e em 2020 decide mudar de vida e enveredar pelo mundo da agricultura. É a altura em que entra na licenciatura em Engenharia Agronómica da Escola Superior Agrária de Viseu. E começa a preparar a sua saída do mundo da dentária. Atualmente tem uma empresa, desde 2021, a Virtudes Outonais, dedica-se a um projeto agrícola jovem agricultora e tem uma empresa que tem sido parceira em projetos de investigação que ainda estão a decorrer, nomeadamente o projeto PAIDS, de que falámos há pouco, um outro projeto Harvest também que tem sido parceira. Tem colaborado com o Instituto Politécnico de Viseu em diversos projetos de investigação. De momento está a terminar o mestrado em Engenharia Agronómica e a iniciar o doutoramento na mesma área. Tem trabalhado temas como a agroecologia, onde se inserem os biopreparados agroecológicos e outras formas sustentáveis e mais naturais de proteção das culturas e a mulher agricultora e a sua valorização. Joana, tens a palavra, é um gosto muito grande ter-te aqui, tenho insistido muito para te ouvir, porque acho que realmente é um exemplo absolutamente notável de uma mulher jovem, empreendedora e que lá está, que tinha uma carreira numa outra área e que decide optar por enverdar neste mundo da agricultura e muito particularmente da agroecologia. Joana, a palavra é tua, muito obrigada por estares aqui connosco. Bem, obrigada eu. Muito bom dia, boa tarde a todos, dependendo de onde se encontrem. Aqui em Portugal é boa tarde, portanto, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo vosso trabalho na divulgação e na organização do Congresso. Com muita pena minha não poderei estar. Mas não podia deixar de aceitar, obviamente, o teu convite, Joana, precisamente porque estamos a falar de temas que me são bastante caras. Se calhar começo um bocadinho por dizer que a minha história de vida atual é um bocadinho diferente, ou um bocado grande, diferente daquilo que tem sido partilhado, estiveram a falar anteriormente. Portanto, eu tenho a sorte de ter criado em 2021 esta empresa, juntamente com o agora meu marido, na altura não era, e desde o primeiro minuto eu não fiz absolutamente nada sozinha, portanto, temos sido os dois a trabalhar constantemente neste projeto.
Mas ao contrário daquilo que muitas vezes acontece, não é? Aqui quem tem a formação sou eu, aqui quem toma as decisões acaba por ser eu. Ultimamente já não, porque já vai havendo muita integração de conhecimento por parte do meu marido em relação às práticas culturais e o que é que gostaríamos que fosse. Um, e muito nos ajudou e muito nos ajuda a academia e estes projetos. Uma das perguntas que tu me lançaste, Joana, foi precisamente o que é que estes projetos, estas redes podem trazer, não é? Para ultrapassarmos, digamos, rótulos setoriais e desigualdades no campo. Eu sou uma sortuda e posso dizer que para já não sinto muito isso, pelo menos com o meu par mais próximo, mas se calhar se formos falar, se calhar não, se formos falar com os agricultores à volta. Aí sim eu encontro muitas vezes, ou até com os fornecedores, ou até com as empresas que nos prestam serviço, aí sim, eles preferem nitidamente falar com o meu marido, do que falar comigo. E isto, trabalhar estas questões de valorização do trabalho, da mulher, eu pessoalmente não gosto muito de ver dessa forma, gosto de ver como um realçar, porque eu acho que é preciso valorizar muito do trabalho que é feito pelos agricultores em geral, um, e há muito desse trabalho que não é efetivamente valorizado, e nós vemos isso todos os dias no campo. Não é? Porque quando nós, por exemplo, dizemos, eu vou fazer plantação, nós não fazemos só plantação, não é? Nós estamos a prestar um serviço de cuidado à terra, nós estamos a retribuir à natureza aquilo que ela nos dá. E, portanto, estes projetos ajudam-nos muito. Este projeto, como sendo o projeto PAIDS, em especiais, aqui no território do interior, um, é muito importante para, por um lado, fazer um diagnóstico, de perceber quem é que está no território, não é? E o que é que esses agentes que estão no território querem. Porque não vale muito a academia estar constantemente a produzir trabalhos e a produzir soluções ou possíveis soluções se não formos falar com quem está no território, não é? Pronto, e aqui eu peço desculpa às pessoas, mas eu, como vou estando nos dois mundos, eu vou acabando por incorporar as duas coisas. E, portanto, a nós pessoalmente, ou individualmente, Virtudes Outonais, tem-nos feito crescer muito, estar muito, com uma relação muito estreita com a academia. Porque conseguimos estar mais a par daquilo que vai sendo o, o ressurgir de novas ideias, o implementar de metodologias que apoiam os agricultores e que ajudam muito, tanto jovens como mulheres, a não ficarem esquecidos. Porque, e desculpa, Joana, eu estou a misturar as duas perguntas porque eu não consigo muito bem desligado. Andando nos territórios e estando a falar com jovens e com mulheres, traz obviamente aquilo que são os desafios por um lado e são os benefícios, que eu poderia dizer são, por um lado, o que de melhor trazem tanto os desafios como as oportunidades e os benefícios, mas por outro lado, é aquilo que pode muitas vezes fazer murchar a vontade. E portanto, eu vou se calhar entrar um bocadinho mais por aí. Começo por agora falar um bocadinho mais daquilo que eu acho que significa um projeto como o Projeto Peitos, que aqui no projeto, o outro projeto em que nós temos estado, o Harvest, vem trabalhando também nessa questão e dessa forma. Portanto, a questão da valorização das mulheres e dos jovens é essencial, porque são, por norma, aqueles que não têm grande voz, tal como a Cristina Amaro da Costa há pouco estava a dizer, são normalmente os homens que se chegam à frente, são eles que são reconhecidos, mas há
muito trabalho que é feito que não é reconhecido. E o facto destes projetos estarem a ser conduzidos, implementados, ajuda muito a que estas mulheres e estes jovens tenham voz. Isto leva-nos aos desafios, que são muitas vezes a não aceitação, a incompreensão, as dificuldades que temos no terreno, e se houver falta de formação, ainda pior, porque temos real dificuldade em perceber que, se não tivermos agentes de apoio relativamente perto, pois nós vamos fazer muita asneira antes de compreendermos de que forma é que devemos guiar o nosso caminho. Mas não é tudo mau, não é? Senão também, obviamente, eu não tinha deixado uma vida de uma década para trás. Eu vejo sempre a agronomia partindo do ponto inicial, que é a área da saúde. Portanto, para mim, a agronomia faz sentido com o olhar do terapeuta, do médico dentista, do profissional de saúde. E é muito dessa forma que nós fazemos agricultura, porque e estes são os benefícios, portanto, que vou dizer de seguida. Porque nós trabalhamos diretamente na natureza. Nós trabalhamos diretamente com o que está a ser produzido para a nossa alimentação. E parece muito clichê, e hoje em dia já é muito clichê, nós somos aquilo que comemos. Mas a verdade é que nós somos realmente aquilo que comemos. E, portanto, se nós tivermos a capacidade de ver que há toda uma natureza disposta a dar, toda uma natureza que se multiplica, não é? Para alimentar todo um ecossistema, e nós fazemos parte desse ecossistema, podemos efetivamente perceber que nós não estamos sozinhos e estamos e devemos trabalhar em prol da natureza. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos regenerar os solos, quanto mais nós conseguirmos ter práticas mais sustentáveis, nós vamos conseguir aumentar a biodiversidade. Eu não consigo contar já espécies na minha exploração, e portanto como eu vai tentando implementar a agroecologia, vai-se percebendo de que a biodiversidade aumenta, sem dúvida, não há como não. Agora, por outro lado, nós temos alguns problemas que temos que tentar combater de outra forma, e isso já mexe com políticas do país, e portanto, no meu caso, como estou com um projeto de jovem agricultor, eu ainda não posso implementar exatamente aquilo que gostaria em termos agroecológicos, mas eu tenho que respeitar toda uma panóplia de normas para implementar um projeto, precisamente por causa dos fundos que me foram concedidos. E isto traz algumas desvantagens, porque efetivamente nós não podemos aplicar que nos respeito pela natureza, monitorizar aquilo que são os problemas da exploração, e ter sempre em conta de que toda a decisão que nós tomarmos, vai repercutir naquilo que é o futuro. E isso nós temos sido capazes de observar ao longo dos anos, como a natureza tem capacidade de regenerar, como se formos capazes de trabalhar juntamente com ela, nós vamos efetivamente contribuir para a sua melhoria, mas vamos também receber de volta. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Joana, pela tua partilha. Claramente, já dizia há bocadinho, eu repito, é um exemplo absolutamente inspirador de uma mulher jovem, agricultora, empreendedora, que tem inovado e lá está paginado, na referência ao projeto PEIDS, paginado os territórios, não é? E o papel que projetos como este projeto PEIDS têm vindo a ter, portanto, a valorização do trabalho dos agricultores, das agricultoras, realçando, como tu escolheste a palavra e bem,
também, não é? Realçando o trabalho das mulheres e o papel das mulheres no serviço de cuidado à terra. As palavras são tuas, eu acho que dialoga muitíssimo bem com a própria apresentação que a Liliane também fez há pouco e a importância e o impacto em termos também de biodiversidade, etc. Portanto, esta ligação entre estes diferentes elementos parece muitíssimo interessante e traz-nos aqui esta reflexão também que tu sublinhas da importância, ou pelo menos das vantagens de estar nestes dois mundos, como colocas, não é? De transitares entre diferentes mundos, que traz aqui também alguns elementos importantíssimos para a reflexão. Nós vamos passar agora ao papel das redes, dos centros de competência no contexto da CPLP. Temos connosco o Celso Garrido Pontes, que é diretor do CATAP, do Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agropecuário em São Tomé e Príncipe, que está na tutela do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas em São Tomé, e que hospeda o Centro de Competências para a Agricultura Familiar e Sustentável da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, portanto, foi de facto uma trajetória muitíssimo interessante, uma reivindicação clara da plataforma de camponeses, do mecanismo da sociedade civil no CONSAN CPLP, no Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu vejo que temos aqui vários colegas que estiveram nesse processo também, e é muito bonito ver, até de Timor-Leste temos aqui o nosso colega Gila, que já deve ser noite por lá, a honrar-nos com a sua presença, sem dúvida nenhuma, tem sido uma partilha e uma trajetória muito interessante. Muito obrigada a todos por esta oportunidade. O Celso é agrónomo, é agricultor, tem um lado ativista que ele não consegue ainda bem esconder. É um homem muitíssimo interessante e tem sido um aliado muito, muito importante, quer do mecanismo da sociedade civil, quer do mecanismo das universidades no Consan CPLP, nesta luta de conquistas na transição para sistemas alimentares sustentáveis e agroecológicos. Portanto, Celso, a palavra é tua. Um gosto muito grande ter-te aqui connosco. Nós deixámos aqui duas grandes questões para motivar esta reflexão. Os contributos que podem a CPLP e os centros de competência, como o Centro de Competências para a Agricultura Familiar e Sustentável, para apoiar jovens e mulheres na transição agroecológica. E uma segunda pergunta sobre o papel da sociedade civil organizada para conquistar estes centros de competência. Eu sei que a tua trajetória nesse processo é absolutamente central, portanto vais ter aqui vários elementos para partilhar connosco. Celso, a palavra é tua. De novo, um grande, grande gosto ter-te aqui connosco nesta reflexão. Muito obrigado, Joana. Primeiramente, cumprimentar aqui, vejo a professora Cristina, saudades suas. Eu estou neste momento, estou em Bruxelas. O país vai realizar um foro de investimento e nós vamos apresentar alguns projetos importantes para a transformação do setor agrícola, pesqueiro e também, do ponto de vista econômico, para São Tomé e Príncipe. É uma delegação muito grande, com o chefe do governo, vários ministros de infraestrutura, ministro da economia, turismo, e estamos numa maratona. Esse ano vai acontecer no dia 11, na quinta-feira. Estamos meio que aqui em Bruxelas, debaixo de chuva e frio. Eu estou totalmente afônico, mas pronto. Sempre que há oportunidade de poder partilhar algumas informações, estou sempre disponível. Também partilhar convosco o que nós recebemos a coisas no dia 31 de outubro. Sabem que o CIPAM de Santo Tomé e Príncipe foi considerado Patrimônio Agrícola Mundial. O Sistema Agroflorestal de Cacau de Santo Tomé e Príncipe foi considerado Patrimônio Agrícola Mundial. Uma extensão que nos dá prazer e de também felicitar aqui pessoas que, junto a Santo Tomé e Príncipe, deram seu máximo. Destacar aqui a ONG Atuar, através da Joana, o apoio que tivemos do Francisco Sarmento, várias pessoas que participaram em alguns momentos na questão do intercâmbio para a melhoria das nossas documentações. Hoje somos considerados Patrimônio Agrícola Mundial graças ao esforço de todos. Iniciamos o processo com o apoio da CPLP. Eu vi aqui a professora falou algo do CIPAM, a professora Cristina falou, e nós continuamos e também queremos
que outros países da CPLP possam também apresentar propostas e nós estaríamos também em condições de participar e ajudar. A todos, muito obrigado por esse apoio que deram ao São Tomé e Príncipe. Dizer, no caso do Centro de Competência da Agricultura Familiar Sustentável, eh, para nós, ainda não nos sentimos realizados. Não sentimos realizados porque, na verdade, o centro foi fruto de um trabalho coletivo, de uma dinâmica entre a estratégia da segurança alimentar da CPLP junto à sociedade civil organizada. Várias organizações da sociedade civil, organização campesina, dos agricultores da língua oficial portuguesa tiveram que empurrar esse processo. Nós conseguimos esse processo de forma oficial em 2015 e a partir de lá as coisas não desenvolveram muito bem, mas felizmente com o apoio do último diretor-geral da FAO, que era um brasileiro, nos ajudou em conseguir um TCP regional que começou a impulsionar o Centro de Competência para a Agricultura Familiar Sustentável. Eu acredito que após esse processo, nós tivemos alguns momentos bastante, como posso dizer, bons momentos. Conseguimos implementar alguns cursos dentro do centro de competência, à distância e in situ. Criamos condições para que o centro possa funcionar, acolhendo iniciativas de várias partes, de vários países que fazem parte da CPLP. Conseguimos também alguma dinâmica em termos de fazer que o centro seja algo que venha a ajudar a toda a classe, não só dos agricultores familiares, senão também os nossos técnicos, professores, pessoas que fazem trabalho científico, etc. Neste momento, acho que o centro pode ajudar nesta articulação com a CPLP no sentido de servir de um centro de formação, capacitação, de intercâmbio, de fortalecimento das redes de vários países. Nós mesmos hoje somos um exemplo da agricultura familiar baseada em boas práticas agrícolas do sistema agroflorestal. Estamos em condições de partilhar conhecimentos. Mas, infelizmente, como disse, o centro ainda não tem essa dimensão, porque nós, dentro da comunidade da CPLP, não conseguimos fazer aquela tem. E mesmo sendo um centro com possibilidades de poder diversificar as suas ações, apoiar jovens, mulheres, cientistas, mas falta-nos alguma articulação e algum assumir de responsabilidade da nossa comunidade. Eu sempre tenho oportunidade, tento partilhar com todos nós da sociedade civil a possibilidade de introduzir, quando nós tenhamos possibilidade de fazer alguma coisa, introduzir o centro de competência da CPLP como uma prioridade, principalmente no capítulo de capacitação, formação, intercâmbio e dinamizar as políticas públicas no âmbito da agroecologia. Felizmente tivemos as ONGs muito ativas nesse processo. Várias foram as ONGs, desde a Organização dos Camponeses de Angola, de Moçambique, o Conselho do Brasil, em Portugal tivemos a atuar, tivemos universidades que nos tenham apoiado. Mas isso só não basta porque eu sinto que a comunidade não posso dizer, não se afirmou com essa estratégia política, porque isso não deixa de ser uma política pública boa que vem fortalecer a nossa dinâmica em termos de produção agroecológica, proteção ambiental, dinamizar intercâmbio entre os nossos agricultores e nossos quadros. Em suma, acho que o Centro de Competência da Agricultura Familiar da CPLP, sediado em São Tomé, deveria ser um instrumento muito forte para capacitação e formação. Mais uma vez, eu destaco que
Ela está em São Tomé, não foi por acaso. O centro está em São Tomé porque São Tomé, neste momento, oferece condições físicas, oferece condições técnicas, praticamente é um laboratório de saber do setor da questão da agroecologia, biodiversidade, proteção ambiental. Não se esqueçam que nós somos o único país que somos considerados reserva mundial da biosfera, tanto São Tomé como Príncipe, e também vimos aprovar o nosso CIPAM quase em todo o território nacional. São aspectos que podem fazer da Ilha de São Tomé um laboratório de intercâmbio de saberes. Por isso, a CPLP deve apropriar-se do centro. Nós, como interlocutores, devemos buscar alternativas para fortalecer essa ação e, claro, a comunidade só deve agradecer porque há possibilidade de nós fortalecermos a agricultura familiar com conhecimento, com troca de experiência e, claro, com as políticas públicas bem presentes para esse fortalecimento. Dizer que se sinto satisfeito com a realização do centro, digo que não. Nós ainda estamos muito aquém. Eu gostaria que todos nós pudéssemos fazer dessa política pública um instrumento forte de trabalho para fortalecimento da agricultura familiar nos nossos países, consequentemente com a questão da segurança alimentar e nutricional. É o que eu acho que eu tenho para partilhar e dizer-vos que no dia 11 poderão se calhar seguir online o Fórum de Investimento de Santo Tomé e Príncipe. Vou partilhar o link e quem sabe que poderá aparecer aí oportunidades de trabalhos bastante importantes. Eu vi que a professora também falou, Cristina falou da questão de bioinsumos, um dos principais documentos estratégicos que vamos levar para em cima da mesa é, tendo em conta que nós nesse momento somos o primeiro país em África com superfície agrícola biológica com maior dimensão e o quinto a nível mundial, nós queremos fazer a conversão da produção orgânica biológica sem a utilização de químico. O investimento para a produção de insumos de bioinputs é fundamental para essa conquista. Daí que será uma das questões que vamos debater durante esses dias aqui em Bruxelas e temos que ter esta consideração para os futuros projetos e futuras estratégias a nível de São Tomé e Príncipe, também a nível da nossa comunidade dos países da língua oficial portuguesa. Muito obrigado, Joana. É isso que eu gostaria de partilhar convosco e estou aberto para podermos seguir dialogar sobre o Centro de Competências da Agricultura Familiar Sustentável da CPLP. Muitíssimo obrigada, Celso, e inclusive a Inês já teve o cuidado de colocar aqui no nosso chat um convite para colocarem as vossas questões para nós otimizarmos os tempos. Estamos aqui com algumas limitações. Muito obrigada por estas reflexões relativamente ao Centro de Competências para a Agricultura Familiar e Sustentável na CPLP, enquanto centro de intercâmbio, de formação entre os diferentes países, como bem colocaste, uma das grandes vontades por parte dos diferentes atores que participam no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP. E pareceu muitíssimo interessante também trazeres o tema do reconhecimento do Sistema Importante de Património Agrícola Mundial, que é um reconhecimento recente. São Tomé e Príncipe é o primeiro país africano de língua portuguesa a conquistar esse reconhecimento por parte da FAO. Sem dúvida nenhuma, algo que nos alegra muitíssimo a todas e a todos. Agora falta todo o resto do processo, não é? Portanto, a conquista do selo, agora falta efetivamente a implementação do plano de ação e cá estaremos todas e todos para participar e para contribuir na medida das possibilidades de cada um. Mas é muito interessante ver esta tua disponibilidade também para São Tomé colaborar com outros processos noutras geografias, e a nossa próxima voz é precisamente de um país que está a fazer esse percurso, é o caso de Cabo Verde, na Ilha de Santo Antão, onde pretendemos muito, muito mesmo, que venha a ser reconhecido como Sistema Importante de Património Agrícola Mundial. Portanto, seguimos agora para esta perspectiva cabo-verdiana. O foco não é o Sistema Importante de Património Agrícola Mundial,
mundial, mas obviamente estes temas são todos interligados, marcada por desafios climáticos, insulares muitíssimo fortes, desafios hídricos também muitíssimo relevantes. Portanto, que estratégias para uma agroecologia resiliente num contexto tão desafiante, não é? Num contexto árido, insular, tão desafiante como este. O Paulo Lemos, que está aqui hoje connosco, obrigada, Paulo, pela disponibilidade em participar desta nossa conversa. Ele é engenheiro agrónomo brasileiro, como vocês vão situar como sotaque, mais de 10 anos dedicados à agroecologia. A sua trajetória é marcada pela promoção de práticas no domínio da produção sustentável e pós-colheita, assim como na criação de cadeias de valor. Desde 2023 está em Cabo Verde, baseado, colabora com as ONGs SERAI, o Centro de Estudos Rurais e Agroecologia Internacional, e a Associação Amigos da Natureza, que é muito familiar para muitas e muitos de vós que aqui estão hoje connosco neste webinário, e tem participado em projetos que apoiem o processo de formalização de associações, de ampliação do acesso ao mercado, de disseminação de técnicas agroecológicas. Atuou em diversos projetos nas ilhas de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, e hoje concentra os seus esforços na Ilha de Santiago, contribuindo para a criação e consolidação da rede de produtores de Santiago Sul. Paulo, que estratégias agroecológicas coletivas têm sido desenvolvidas em Cabo Verde para responder aos desafios ambientais e como podem, de novo a grande questão, como podem jovens e mulheres tornar-se efetivos protagonistas nestas iniciativas? Que apoios é que ainda faltam para tal ser possível? Paulo, a palavra é tua e eu convido de novo a todas e todos que queiram colocar as suas questões para o fazerem através do chat, para no final podermos ter a oportunidade de dialogar um bocadinho em cima delas. Muito obrigada, Paulo, de novo, um grande gosto ter-te connosco. Olá, Paulo. Consegues ouvir-nos? Eu não estou a conseguir ouvir o Paulo, não sei se sou só eu. Não, também não. O Paulo conseguiu pôr Ah, os ok, slides. desculpa, Ah, não estava Agora achando sim, o local certo de agora sim, mudar. está perfeito. Muito obrigado pelo Tudo bem. convite, pela oportunidade de participar desse espaço de diálogo e comunicar um pouco sobre aquilo que é a grande importância do papel das mulheres e da juventude para um sistema alimentar justo, né, ético. Falo aqui desde da Ilha de Santiago, em Cabo Verde, em representação, como a Joana disse, ao Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional, que é o SERAI, juntamente com a Associação dos Amigos da Natureza, que desde 2015 tem um consórcio de ONGs onde atuam juntos em projetos ligados à segurança alimentar, à soberania alimentar, à criação de meios rurais vivos, como forma de garantir uma alimentação e uma conservação dos ecossistemas. Dentro dessas questões que foram colocadas, agradeço para a gente poder falar sobre as estratégias agroecológicas coletivas e com ênfase nos jovens e mulheres, tornando-se protagonista desse sistema. Temos muito a poder compartilhar nesse sentido, porque justamente são os temas onde a ONG tem atuado com maior intensidade. Apenas para deixar um contexto das ilhas de Cabo Verde e os desafios ambientais que elas enfrentam, está localizado na região do Sahel e é considerado um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, principalmente naquilo que se refere ao aumento da ocorrência de eventos extremos, como é o evento das secas. Temos a questão dos ventos alísios, predominantemente na direção nordeste, o que traz muita areia, tempestades de areia, o hermatão, uma bruma seca, uma massa de ar seco que vem e que condiciona, que causa a escassez hídrica, uma baixa pluviosidade, onde temos situação de 200 milímetros por ano, ou às vezes 300 milímetros por ano. É o fator mais limitante que a gente enfrenta aqui no país. E apesar dessas condições marginais, a gente tem a agricultura de base familiar, mais de 99% é de base familiar, e que exerce um papel relevante na segurança alimentar e nutricional, sendo uma grande responsável pelo aquilo que é o abastecimento dos produtos frescos, dos alimentos, frutas e legumes frescos.
Apesar disso, entretanto, a agropecuária enfrenta vários desafios, entre eles se destaca o êxodo rural, que além da escassez da mão de obra e somado àquilo que é a modernização tecnológica do setor agropecuário, tem ameaçado o conhecimento tradicional endógeno, que foi construído ao longo dos séculos e que garantiram a segurança alimentar e o equilíbrio do ecossistema. Temos quatro linhas de atuação dentro dos projetos aqui desenvolvidos. A primeira linha refere-se à agroecologia e à conservação da paisagem alimentar, onde promovemos boas práticas capazes de proteger o agroecossistema, otimizar as capacidades dos recursos locais. Em seguida, a capitalização, que é o resgate dos conhecimentos e práticas agroecológicas tradicionais. E, em terceiro, aquilo que é a conservação da paisagem alimentar, a integração da agricultura com o território e a valorização da agricultura como um elemento essencial da paisagem. Dentro daquilo que é a capacitação em agroecologia, temos ações Os que... slides não estão a mover-se, não sei. É do meu lado. Exatamente, Desculpa. obrigada. Os slides estão parados desde o primeiro, Paulo. Ah, é? É, Deixa-me ver aqui como posso mexer isso. Aqui é para sim, mim está ótimo. já está a passar? Agora sim, É. sim. Oh, me desculpa, então. Perderam umas fotos bonitas. Ok. Então, a capacitação em agroecologia vem promovendo o redesenho das parcelas, o planejamento dos agroecossistemas, através de quebra-ventos, como uma tecnologia muito importante, a cobertura do solo, o ciclo da matéria orgânica, a saúde do solo, estabelecendo também aquilo que é uma planificação coletiva dos plantios, para que isso tenha efeito também na oferta de produtos que direcionam ao mercado, e a diminuição da dependência daquilo que são os insumos externos. A produção e a aplicação dos bioinsumos campesinos, aos biopreparados também, e também ligado àquilo que são as boas práticas ligadas ao pós-colheita. Aqui, as iniciativas de capacitação envolvendo a associação predominantemente de jovens e mulheres em Santiago. A gente tem uma diferença grande da atuação das mulheres na agricultura, na Ilha de Santiago, um predomínio das mulheres em relação a Santo Antão. E o nosso objetivo é o de aumentar a resiliência e de diminuir as dependências, aumentar a autonomia dos agricultores. Nesse sentido, foram estabelecidos algumas cartilhas, como essa, que é a coleção de cadernos de agroecologia, que tratam da aplicação prática dos princípios da agroecologia na produção agropecuária, e também ligada àquilo que é a capitalização do conhecimento tradicional, tanto nas áreas protegidas, abordando desde a biodiversidade, a produção de mudas, as práticas agrícolas, onde destaca a conservação dos solos, os aretos, os terraços agrícolas, a fertilidade, a transformação agroalimentar, também dentro daquilo que é as boas práticas agropecuárias no regadio e no sequeiro, onde foi possível ampliar o raio de análise e incluir essas práticas produtivas também capitalizadas. Dentro do que é a conservação da paisagem, a gente tem aí o projeto Terras Vivas, juntamente com a ONG Actuar, da Joana, tem ajudado a gente a buscar valorizar os aspectos específicos e únicos do sistema alimentar da Ilha de Santo Antão e promover uma candidatura a sistema agrícola de importância mundial. Então, onde se destaca a importância da agricultura para o turismo de montanha e também para aquilo que é a conservação da paisagem e da identidade também da cultura crioula. Então, temos, na sequência, o segundo ponto, que é relacionado à segurança alimentar, onde trabalhamos tanto com a disponibilidade do alimento local, quanto com o acesso aos alimentos. Na disponibilidade, temos trabalhado com soluções de comercialização participativa, através dos entrepostos agrícolas comunitários, e de organização de pequenos produtores, tanto na formalização dessas organizações,
quanto também na aliança de diversas localidades e em redes de produtores, a atuação em rede. E o acesso aos alimentos mais focados nos grupos sensíveis, e isso relacionado aos estudantes do ensino básico, com o contrato de fornecimento de produtos através do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar. Então, essas ações visam promover o controle local do sistema alimentar. Isso é uma resposta à pergunta da Joana, que é uma questão indicativa, que através desse controle local do sistema, a gente tem maior capacidade de atender esses mercados, a gente lidar com aquele cenário de alta informalidade, os elevados números de intermediários que temos no mercado, o transporte feito de forma inadequada e elevado índices de pós-colheita, né? Índices de perdas pós-colheita. Então, aqui é para mostrar um pouco a estratégia, os entrepostos comunitários, as redes e alianças, e também os contratos agrícolas. Onde podemos destacar, deixa eu voltar aqui, os centros de beneficiamento para agregação de valor, um espaço para novas profissões, a ocupação de jovens e mulheres, os operadores dos entrepostos, um processo participativo aberto que visa revitalizar aquilo que é o associativismo. E os mercados institucionais como um grande alvo a ser atingido e acesso a esse mercado. Aqui temos a Ilha de Santo Antão, com 4 entrepostos agrícolas, que é capaz de, hoje em dia, fornecer produtos agrícolas para as escolas dos 3 concelhos da ilha. Nós temos a capacitação também dos entrepostos agrícolas com infraestruturas e equipamentos, abastecimento energético, para que esses entrepostos estejam capacitados a ter uma menor perda pós-colheita e a entregar um produto de qualidade na quantidade necessária e na frequência que o mercado exige. A aliança de produtores vem na sequência como um objetivo de ter comunidades agrícolas articuladas e no centro do processo de tomada de decisão, relacionado à produção, mas também relacionado ao fornecimento de produtos. Aí também a nossa rede de produtores aqui em Santiago Sul, que vem replicar aquilo que já vem sendo desenvolvido em Santo Antão. Aqui conta com 10 comunidades, cerca de 190 agricultores, e são lideradas por essa associação que é composta por 11 mulheres, a Associação Agro João Varela, que é uma associação composta por 11 mulheres chefes de família, que tem liderado essa rede de produtores, justamente por ter as capacidades de formalização já mais avançadas. E também a outra liderança é a Associação de Moia Moia, que tem como uma característica, devido ao êxodo rural, um pouco, de ter um predomínio de jovens. Temos uma faixa etária média de 18 anos, onde os jovens estão no comando da associação, estão participando desse processo. Na sequência, aqui temos algumas fotos das entregas do beneficiamento realizado nos entrepostos e as entregas às delegações do Ministério da Educação. Os produtos vão bem armazenados, o transporte é feito de forma adequada, de forma que a gente tem menos perda e tem uma grande sinergia entre os produtores organizados e os estudantes matriculados no sistema. Possibilitando o acesso desses estudantes aos alimentos, tendo como foco concelhos com maior índice de insegurança alimentar. Então, na sequência, é isso que a gente tem, o produto chegando também àqueles grupos mais sensíveis, mais vulneráveis. Dentro daquilo que é o terceiro ponto de eixo de atuação é a inclusão social e igualdade de oportunidade. Então, a gente busca, através da criação e promoção de novas fontes de rendimento para jovens e mulheres, a partir também daquilo que é uma geração de uma autonomia financeira, promover uma maior atratividade e uma maior rentabilidade das mulheres e jovens envolvidas nesse processo de preparo e distribuição desses produtos.
Aqui você vê a Associação de Ribeira da Cruz, que tem uma equipe de mulheres que preparam os produtos, que tocam esse entreposto, esse centro de pós-colheita. E apesar da importante fração da taxa de ocupação da agricultura, a agricultura ainda tem um baixo retorno financeiro e uma desvalorização daquilo que é o papel social do agricultor. Então, esses são fatores que a gente tenta combater. Aqui as mulheres participando das entregas, aqui já nas escolas, o produto chegando nas escolas. E, por fim, o último eixo de atuação está ligado à participação e reforma da governança alimentar. Então, através da promoção do direito à alimentação adequada e das políticas públicas da representatividade dos agricultores e pecuaristas e também pescadores, dentro daquilo que são as políticas públicas, criando também redes locais de segurança alimentar e nutricional e também um mecanismo, uma rede da sociedade civil para segurança alimentar e nutricional, onde a gente pode ver aqui nessa foto pescadores, agricultores, grandes lideranças dentro de Cabo Verde que atuam na representatividade e também nas políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Também foi criado um quadro nacional de consulta em agroecologia no ano passado, em parceria com o governo de Cabo Verde, onde vão ser um órgão consultivo para criar políticas que beneficiem a agroecologia, o desenvolvimento da agroecologia no país. E as estratégias para o desenvolvimento da agroecologia em Cabo Verde, então, num resumo, passa pela mobilização de múltiplos parceiros. A gente hoje em dia é parceiro da Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social Escolar, do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, onde a gente articula apoio de diversos financiadores para implementar esses projetos aqui dentro. E para promover um modelo produtivo que seja mais resiliente face aos desafios ambientais e através de um ciclo permanente de planejamento, execução, avaliação, levantamento dos pontos de melhoria e novo planejamento, e através de um segmento e acompanhamento das comunidades agrícolas, apesar dos diferentes projetos. São diferentes projetos, mas que visam acompanhar e seguir essas comunidades ao longo do tempo. E, como diz o nosso professor, o mestre José Furlan, um argentino que foi um grande mestre, ele que diz que a agroecologia é criar discípulos da natureza, né? E, nesse sentido, nosso grande desafio tem sido promover um sistema alimentar ecológico, justo, ético, para que os responsáveis pela nossa alimentação, para que esses discípulos da natureza possam ter maior estabilidade e também melhores condições de vida. Isso só vai ser possível por meio da cooperação e da vontade política também de implementar essas alternativas. E como diz a Aliança para a Soberania Alimentar da África, alimentar o mundo, regenerar os ecossistemas, reconstruir as economias locais e resfriar os planetas. Resfriar o planeta, tudo ao mesmo tempo, né? E, para finalizar, eu gostaria de agradecer e também desejar que possamos fazer parte dessa transformação, onde a gente possa viver de forma integrada com o nosso meio ambiente e possa, inspirado pela natureza, atuar em redes de comunicação e também de cooperação, para que tenhamos um resultado positivo da nossa interação. E o sistema onde atuamos, onde estamos envolvidos, tem a melhor capacidade de sustentar ao longo do tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigada, Paulo, por estas pistas em relação às estratégias para o desenvolvimento da agroecologia em Cabo Verde, desde a capacitação em agroecologia, dos cadernos da agroecologia, dos catálogos de boas práticas que vocês têm vindo a desenvolver, que têm sido muitíssimo interessantes, dos elementos que tu trouxeste também do projeto Terras Vivas em termos de conservação da paisagem, do tal sistema importante de património agrícola mundial que o Celso também mencionava há bocadinho, da trajetória em São Tomé e Príncipe, e da importância deste trabalho em rede, não é? Das alianças de produtores, de produtoras, a experiência em Santo Antão, mesmo em Santiago Sul, etc. Elementos importantíssimos, a própria rede da sociedade civil, a importância destas articulações para efetivamente ter mais voz, mesmo na definição de políticas públicas, sem dúvida
nenhuma, um exemplo bastante importante do que se tem vindo a fazer em Cabo Verde, num contexto muitíssimo desafiante. Muito obrigada pela tua participação. Nós concluímos o ciclo de intervenções. Na verdade, tínhamos aqui uma voz mais, como vocês sabem, da Rebeca Mabui, mas ela teve muita dificuldade em entrar e efetivamente não conseguiu ultrapassar essas dificuldades técnicas. Vamos ter a oportunidade de contar com a voz da Rebeca, absolutamente inspiradora, em próximos webinários, aqui no caminho, na trajetória que vamos seguir até ao Congresso, no próximo ano. Portanto, nós temos aqui algumas questões que nos foram colocando no nosso chat. Temos três perguntas que foram colocadas, portanto, eu tomo a liberdade de as direcionar às colegas, que neste caso são as colegas para as quais as questões foram colocadas. Portanto, temos uma primeira questão para a professora Cristina, da Tânio Francisco José, eu creio. Podemos usar a paisagem agrícola como um termómetro ecológico para prever problemas futuros, como erosão, seca ou perda de fertilidade? Do Tânio. E temos aqui duas questões dirigidas para a professora Lilian. Como pode o conceito de sociogenia ajudar a compreender de que forma as desigualdades enfrentadas pelas mulheres agricultoras são produzidas por estruturas sociais, culturais e históricas, e que abordagens e metodologias permitem identificar, analisar e transformar essas desigualdades nos territórios rurais? Questão colocada pela Diana Gomes. E temos uma outra questão para a professora Lilian, em Moçambique, colocada também pelo Tânio Francisco José. Muitas mulheres em Moçambique e no Brasil, muitas mulheres e jovens já praticam associações de culturas de forma intuitiva, como milho e feijão nhemba ou mandioca com feijões, que ajudam a afastar pragas. A minha pergunta é: como podemos transformar essas práticas tradicionais em modelos de inovação agroecológica, onde jovens e mulheres lideram sistemas de cultivo misto que funcionam como redes de proteção natural contra pragas? E há combinações de plantas que a ciência já reconhece como autênticas parcerias de defesa que poderíamos promover nestas duas realidades? Eu vou deixar estas duas questões, estas três questões, na verdade, para duas das nossas palestrantes. Cristina, talvez começasse por ti, para depois passarmos a palavra a Lilian e encerrarmos com as reflexões finais por parte da Inês. Portanto, Cristina Amar da Costa, por favor. Obrigada, Joana. Sim, claramente, e é até um trabalho que já tem vindo a ser feito de alguma maneira ao longo dos últimos anos, pelo menos na Europa, desde o início deste século, que se tem trabalhado as tipologias de sistemas agrícolas como uma medida do equilíbrio dos ecossistemas. E é cada vez mais trabalhado, ainda que haja muito trabalho para fazer, porque é difícil decidirmos qual é o indicador certo para avaliar o equilíbrio ecológico de um sistema que é tão complexo como a generalidade dos sistemas agrícolas, e em particular estes sistemas agrícolas mais associados à agricultura familiar, de menor dimensão, maior diversidade, pluriatividade. E tem sido também feitos muitos trabalhos para tentar atribuir um valor económico ao equilíbrio ou ao desequilíbrio, nomeadamente quando falamos de serviços dos ecossistemas. Para mim faltava provavelmente também haverá em alguns sítios, eu não tenho encontrado, mas era muito interessante associar aqui na componente de termómetro ecológico, termómetro socioecológico, porque para mim uma das consequências mais graves destas paisagens monótonas é a ausência de população. Ao perdermos população, perdemos tudo o que está em redor: cultura, conhecimento, coesão social, e portanto para mim faria mais sentido falar de um termómetro socioecológico, que eventualmente também já haverá pessoas a pensar, e com certeza que haverá caminho para fazer por aí, mas sim, claramente. Muitíssimo obrigada, Cristina. Eu passaria então a palavra à Lilian para responder àquelas duas questões colocadas por Tânio e pela Diana. Obrigada. Agradeço pela fala, né, pela oportunidade de fala e também pelas perguntas. São duas perguntas assim que daria para dar aula, né, sobre. Mas, inicialmente, o conceito de sociogenia, pensado pelo Fanon, não deixa, tem como horizonte o colonialismo, né?
Então, o que que faz o colonialismo para que ele seja empreendido? Ele hierarquiza as raças e etnias, ele classifica essas raças e etnias e ele inferioriza ou supervaloriza outros, né? Raças e etnias. Portanto, no empreendimento colonial, para que haja o empreendimento da escravização em si, se faz essa divisão hierárquica, étnico-racialmente, e, portanto, se institucionaliza um modelo operativo. Qual é o modelo operativo? Sequestro, expoliação, exploração, escravização e, portanto, a produção inicial do capitalismo, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, como é que o capitalismo se inicia nas Américas, a gente vai ver que os grandes empreendedores da escravização eram os mesmos que defendiam os processos de liberalismo. Portanto, os pensadores, inclusive, que vão defender o capitalismo, eles vão defender a livre mão do mercado, sendo eles próprios investidores no processo escravizatório e, portanto, donos de navios negreiros, não é? Então, a gente vê aí uma hierarquização a partir desse conceito fanoniano. Havendo essa hierarquização, você vai ver quais são as funções desempenhadas por papéis de gênero dentro do processo escravizatório. Primeiro, quais são os raças e gêneros que dominam, quais são as raças e gêneros que são dominados. Então, se você vai pegar o papel das mulheres na escravização, por exemplo, pelo olhar colonial, elas são meramente reprodutoras de pessoas que virão a ser escravizadas, e não mães que vão ter direito de maternar, não é? Então, diante do sequestro, você vai ter mulheres que são escravizadas para produzir propriedade privada para os escravizadores. Então, a gente pode compreender os papéis de gênero, por exemplo, das mulheres escravizadas, por esse olhar sociogênico, como o lugar dessa subalternização que é a basilar e sustentador de toda essa sociedade que vai escravizar não só as mulheres, mas também homens e que vão desenvolver papéis diferentes dentro dessa sociedade escravagista. Aí é um ponto dessa pergunta, né? Que a gente poderia desdobrar em várias outras reflexões. Agora, que abordagens a gente poderia, e metodologias, né? É possível identificar, a gente teria que produzir junto com, né, a comunidade que você vai estar junto. Precisa escutar a comunidade para ver quais são as possibilidades de saída a depender do contexto e da realidade cultural de cada povo, de cada comunidade, de cada cultura, porque senão, se eu disser que tem uma receita pronta, eu vou estar repetindo o modo colonial de ser, que é reproduzindo uma receita pronta para um povo que não foi escutado. Então, as metodologias participativas, elas são participativas justamente porque a comunidade é escutada, né? Então, não tem como eu dizer qual metodologia seria melhor ou possível para determinada comunidade se eu não estivesse junto com a comunidade para construir essa possibilidade juntamente com a comunidade, certo? A segunda pergunta é sobre essa prática já conjunta, né, no enfrentamento das pestes e das pragas. O modelo tem que ser construído conjuntamente, não é? É a minha compreensão. Pode ser que outros cientistas venham dizer, não, se você chegar com tal modo de fazer, você vai ter esse resultado, mas não necessariamente, porque vai depender da cultura, do solo, do modo como as pessoas se relacionam com a terra, com o tempo e cada ciclo como a comunidade compreende que é o ciclo de cada solo, né? É, e sim, a gente tem práticas, né? Pessoas, etnias indígenas, né, de diferentes localidades e regiões do país, porque nós somos mais de 300 etnias no Brasil e de diferentes biomas, né? Portanto, o bioma do Sul não é o mesmo do Nordeste, o modo de se relacionar com a terra não é o mesmo modo, e existem sim modelos e práticas que etnias diferentes vão fazendo para se protegerem ou para protegerem a sua agricultura. Então, vão alternando, por exemplo, as plantações com plantação de coentro, de cebolinha, de alecrim, de salsinha, de cebola, não é?
de alho, né, que são naturalmente pesticidas. Agora, o modo, a quantidade, né, tudo vai depender de cada agricultura, de cada solo e de cada manejo, né? Muito E pronto, pequenos, acho que estamos foi. aqui com umas limitações com o tempo. E eu Pronto. pedi só para Então é concluir. isso. É isso, né? De modo geral, né? A tecnologia, né? Deixa eu só voltar aqui. O modelo de inovação, ele precisa ser construído em comunidade, portanto, coletivamente, também escutando a comunidade para saber qual é a melhor saída para aquele contexto e para aquele modo de viver. Excelente, É isso. obrigada Liliane, muitíssimo obrigada e obrigada Cristina pela resposta também à questão colocada. Obrigada a todas as palestrantes, a todos os palestrantes. Agora o nosso momento final do dia contará com a Inês Costa Pereira da ESAV, membro da Comissão de Organização do 11º Congresso Mundial da Agroecologia, para nos guiar e sistematizar aqui as tais sementes que queremos plantar até ao 11º Congresso. Foi um enorme gosto participar nesta discussão. Os nossos sinceros agradecimentos em nome do Mecanismo da Sociedade Civil no Conselho CPLP e do projeto PAIDS e, claro, da Comissão de Organização do 11º Congresso Mundial da Agroecologia, que aqui terá as suas palavras finais. Portanto, Inês, o palco é teu. Muitíssimo obrigada a todas e a todos pela vossa paciência. Muito bonito ver tanta gente ainda completamente fora do tempo já previsto, mas de facto a discussão estava muitíssimo boa. Obrigada de novo às palestrantes, aos palestrantes que aqui estiveram connosco hoje. Até já. Inês. Obrigada, Joana. Eu vou ser muito rápida, não é? Porque acho que já tudo foi muito rico, foi muito importante. Acho que estamos todos aqui um bocadinho a marinar aquilo que foi dito. Só dizer aqui que o que nos motiva, não é? É trabalhar contra esta monocultura do saber, esta monocultura das paisagens, das certificações, das hierarquias, monoculturas de género ou culturais, não é? O que foi falado muito aqui, o papel das mulheres enquanto guardiãs do cuidado coletivo, enquanto detentoras de saberes, detentoras de memórias bioculturais, e o papel dos jovens também, a forma como se podem aproximar dos territórios, a articulação também com a saúde, a articulação entre agricultores e agricultoras, entre a academia, também o papel das ONGs e aquilo que podemos aprender com experiências que acontecem também noutros países que estão também nesta luta contra estas monoculturas. Então, eu pus aqui o site do Congresso. Nós vamos convidar as pessoas que fizeram parte deste seminário para organizar uma mesa redonda para o Congresso. Vocês aqui têm os templates e nos templates conseguem ver a tipologia de trabalhos que são possíveis apresentar no Congresso e são trabalhos científicos, os relatos de experiências, as mesas redondas e também intervenções artísticas. Até 15 de janeiro de 2026 é possível fazer a submissão de trabalhos no Congresso. Portanto, para além de fazermos criarmos já este desafio para as pessoas para os nossos palestrantes e para as nossas palestrantes organizarem em conjunto uma mesa ou mais do que uma mesa redonda, parece-me que aqui é mais do que um tema a ser para juntar numa mesa. Também convidar as pessoas todas que estão a assistir para fazerem a submissão de trabalhos para podermos trazer esta diversidade de culturas, esta diversidade de saberes para o 11º Congresso Internacional da Agroecologia. Nós vamos ter um último seminário sobre políticas públicas e agroecologia, será em janeiro. Iremos dar notícias através do site e através dos e-mails que deixaram as pessoas que se inscreveram. E, portanto, Joana, passo para ti só para fechar totalmente o seminário, agradecendo muitíssimo a participação. Muito obrigada, Inês. Fechadíssimo. Acho que de facto foi um momento muitíssimo rico. Eu teria vontade, obviamente, era o que tu dizias, de eventualmente pensarmos aqui algumas mesas de discussão durante o próprio Congresso, mesas plural, porque há aqui várias temáticas que eu acho que valeriam para termos a oportunidade de refletir e consolidar aqui algumas ideias e algumas sementes bonitas que queremos ver a brotar muito, muito em breve. Muito obrigada a todas, a todos vocês, pela vossa
vossa participação, pelos vossos contributos e, claro, aos palestrantes e às palestrantes que aqui estiveram connosco hoje. Um grande gosto em nome da Comissão de Organização, Inês, Valdemiro, Joana e outras colegas que aqui também estão, os nossos agradecimentos e seguimos na caminhada, porque em janeiro teremos um novo webinário e daqui até ao Congresso há muito, muito, muito trabalho e muita reflexão a ser tida em conjunto. Obrigada a todas, um gosto. Deus, boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos e Boa bom dia. tarde.